Para mim é uma honra estar aqui nessa plenária apresentando. Já tive uma oportunidade de estar também aqui no café da manhã com os empresários falando sobre esse tema e agora aqui na plenária, né? Bom, falar do risco em projeto de investimento acho que é um tema bastante relevante, né? Tendo em vista o país em que nós vivemos, né? E a gente sabe que não é fácil, né? Num país onde várias intempéries acontecem diariamente, né? E como fazer então, né, para tentar amenizar esses riscos? A gente sabe que analisar um projeto de investimento pelo método tradicional é algo extremamente simples, né? Tem ferramentas, tem técnicas para isso. O problema é a assertividade dessas projeções que a gente faz, né? Então, nos meus estudos, durante a minha tese, o que me inquietava era exatamente isso, né? Que forma nós podemos fazer para tentar mensurar de forma um pouco mais objetiva o risco no projeto de investimento, sobretudo quando a gente fala para as pequenas e médias empresas. Uma grande empresa ela tem conhecimento, expertise, tem software, tem pessoas capacitadas para isso, tem tempo, pessoas dedicadas a esse estudo. A pequena empresa não é assim. Então, o objetivo da minha tese era isso: como é que a gente pode fazer para converter alguns indicadores de forma que o empresário, né, a pessoa que tem poder de decisão dentro da empresa, possa ter algumas ferramentas de forma a melhorar o processo de tomada de decisão. Então, quando a gente fala de risco nos empreendimentos, existe várias classificações de risco, né? Então, a gente tem aí desde o risco operacional, quer dizer, o risco decorrente das atividades normais da empresa, né, que podem ocasionar falhas no processo produtivo, isso vai prejudicar o cliente, vai prejudicar a empresa, tem uma série de vetores aí. Risco reputacional, sobretudo relacionado com a imagem da empresa, né? Então, qualquer evento que possa acontecer pode arranhar a imagem de uma organização. A gente tem aí risco legal decorrente da interpretação hoje de todo o sistema legal e tributário que nós temos, que não é algo fácil de acontecer, né? Risco de liquidez. Será que a empresa vai ter dinheiro no caixa para honrar seus compromissos financeiros? Risco de crédito. Será que na hora que eu precisar de dinheiro eu vou ter crédito? Vou ter à disposição, né? Será que os bancos vão me emprestar na hora que eu preciso? E risco do preço no mercado, quer dizer, o preço da empresa no mercado, que também é um vetor que a gente tem que considerar hoje, né? Porque o investidor, ou ele vai investir na empresa, ou ele vai deixar o dinheiro no mercado financeiro sem assumir risco, né? Ou assumir um risco muito baixo. Mas a questão, quando se fala em projetos de investimentos, está aqui, né? Risco financeiro ou risco de não recuperar o capital investido. Essa é a questão e esse é o ponto, né, que eu quero tratar aqui com vocês. Então, quando a gente vai fazer um projeto de investimento, é natural que a gente tenha aí algumas premissas, né, algumas variáveis, como volume de vendas projetado, preço de venda, custos variáveis e fixos e tudo mais. Converta isso numa projeção de demonstração de resultado, né? E através dessa demonstração do resultado a gente vai gerar um fluxo de caixa do projeto de investimento, né? É por aí que começa uma análise de retorno, né? Se eu vou ter retorno ou não. Então a ideia desse fluxo de caixa, né, pelos métodos tradicionais, é o conhecido valor presente líquido, né? A gente calcular qual é o valor presente líquido, se o retorno proporcionado pelo projeto supera o investimento inicial. E nesse método, cada fluxo de caixa de cada período, né, ele é descontado a uma determinada taxa, né? Essa taxa a gente chama de TMA, taxa mínima de atratividade, né? E para chegar nesse valor presente líquido. Muito bem, o método clássico de análise de investimentos, ele vai considerar, dentro da sua análise, apenas o VPL do projeto, vou voltar aqui,
o VPL do projeto. Se o VPL for maior do que zero, o projeto é aceito, né? Ou se a TIR for maior do que a TMA, ou seja, a taxa interna de retorno, que é conhecida como o potencial de rentabilidade de um projeto, superar essa taxa mínima de atratividade, né? E onde fica a avaliação de risco no método clássico de análise de investimentos, né? A questão ela fica limitada muitas vezes a um prêmio pelo risco a ser adicionado nessa taxa de juros para compor a TMA, né? E pelo período de payback, ou seja, quanto que se dá o retorno, em quanto tempo o retorno dá ao investimento. E essa é a análise muitas vezes feita, né, pelas empresas para avaliar o risco, por falta de outras ferramentas também, né? A gente sabe que essa TMA, essa taxa mínima de atratividade, que é aquela taxa de desconto para chegar no valor presente líquido de um projeto, ela tem um piso e um teto, né? Qual seria esse piso? Seria uma rentabilidade, a taxa de rentabilidade paga pelas aplicações financeiras de baixo risco. Quer dizer, o investidor, ou ele vai investir, deixar o dinheiro no mercado financeiro e não assumir risco, ou ele vai investir na empresa e assumir o risco, né? E ela vai ter um teto. Qual é esse teto? É a taxa interna de retorno, né? Se a gente descontar um projeto de investimento, uma TMA superior a TIR, o projeto de investimento vai dar VPL negativo. Então essa TIR, ela estabelece qual é o limite de variabilidade dessa taxa de desconto que eu posso ter. Por outro lado, existe a metodologia multi-índice de análise de investimento. Essa metodologia foi criada no Brasil, né, por um pesquisador, e nessa metodologia, a recomendação ou não de aceitar um projeto de investimento é dado pelo confronto entre indicador de retorno e de risco. Como retorno, a gente teria aí o retorno adicional sobre investimento, ou seja, qual é a rentabilidade que o projeto está dando, além dessa taxa mínima de atratividade, essa taxa de desconto, né? E esse indicador é confrontado com riscos, né? Os indicadores de risco. E aí nós temos o risco financeiro, que é dado pelo indicador TMA-TIR, né? Risco de não recuperar o capital investido, que é o tempo de payback, né? Risco operacional, que é quanto que a sua receita está acima da receita do ponto de equilíbrio, risco de gestão e risco de negócio. Nessa metodologia, né, todos os indicadores estão numa escala que vai de 0 a 1, onde o 0 seria a ausência de risco e 1 seria o risco máximo, né? Claro que matematicamente até podem passar de 1, mas se passar de 1, o projeto já é inviável, por natureza. Então, além disso, essa metodologia ela procura classificar esses indicadores dentro de 5 estratos, que vai do baixo, médio, médio alto até alto, tá? Bom, o risco financeiro ele é decorrente desse indicador TMA-TIR, né? Quer dizer, a minha taxa mínima de atratividade e a taxa interna de retorno. Quanto mais próximo esses dois indicadores estiverem, maior é o risco de um projeto de investimento. A questão é o seguinte, tanto essa TMA é uma variável aleatória. O que a gente quer dizer com variável aleatória? São valores que, quando a gente faz um projeto de investimento, nós assumimos aquilo como algo mais provável de acontecimento, de acordo com as informações que a gente tem nesse momento. E a gente tenta transpor todos esse projeto de investimento para um horizonte de tempo de 5, 10 anos à frente, né? E aqui eu estava conversando, né, há pouco, como é que a gente vai fazer projeto de investimento no Brasil, né, visando o horizonte de 5 anos à frente ou de 10 anos à frente, se a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses, né? E essa é a grande dificuldade, né? Então a gente estima hoje uma taxa mínima de atratividade, quer dizer, o mercado financeiro está pagando hoje quanto pelas aplicações de risco?
né, de baixo risco, por exemplo? Qual é o adicional, o prêmio adicional pelo risco que eu vou incorporar nesse meu projeto de investimento, né? Isso vai variar de acordo com o tempo. Claro que hoje eu estimo aí uma TMA de 14%, né? Ano que vem ela pode estar muito acima disso, como pode estar abaixo, né? Então ela vai sofrer oscilações, e a taxa interna de retorno ela também vai sofrer alterações em função, sobretudo, dessa aleatoriedade, né, dessa variabilidade que acontece nessas variáveis que a gente lança no projeto de investimento. Preço, né, a quantidade que eu estimei, os custos variáveis, os custos fixos, eles vão permanecer exatamente iguais como eu planejei? Certamente não. Eles terão variabilidade, maior ou menor, mas vão ter variabilidade, né? Então, o que eu gostaria de fazer, pretendia fazer nessa tese, né, é como é que a gente pode chegar no indicador, né, que desse essa probabilidade de perda, porque, como eu disse lá, essa metodologia, o indicador TMA ativo, ela daria uma classificação de risco, né? Mas risco, pessoal, é probabilidade de perda, probabilidade é algo estatístico, né? Você joga lá numa simulação, faz vários cálculos ali, ele vai dar, né, dentro de diversos cenários, qual a probabilidade de perda que você teria, né? Essa escala normal da metodologia multi-índice, né, ela tem um problema, ela superestima a percepção do risco. Então, será que um risco de 0,4 a 0,6 é um risco médio? Será que um risco até de 0,4 a 0,6 é um risco de médio para alto, e 0,8 acima disso é um risco alto? Não se tinha informação com relação a isso, né? Ela também não associa o risco com as probabilidades de perda e não informa qual é o valor esperado dessa perda. Então, o meu objetivo era exatamente propor uma nova escala, essa metodologia multi-índice, que permitisse melhorar a percepção do risco em projetos de investimento a partir dessa relação, desse indicador TMA-TIR e do percentual de variação aceito nos parâmetros básicos de entrada de um projeto de investimento. O que são esses parâmetros básicos, né? Quantidade estimada de venda, preço de venda, custos variáveis, despesas variáveis, custo fixo e assim por diante, né? Então eu queria melhorar isso, porque quando a gente, como eu falei no início, né, a grande empresa tem ferramental para isso, a pequena empresa nem sempre tem isso, né, em mãos. E aí a avaliação do risco fica negligenciada, né? Embora eles queiram avaliar os riscos, evidentemente, mas não tem um indicador que diga, olha, isso daqui, até aqui você pode vir que está mais tranquilo, a partir daqui tome cuidado, o risco vai ficando cada vez mais alto. Esse era o objetivo. Agora, para chegar nessa nova escala, eu tinha que partir de alguns pressupostos, né? Entender outras questões. Qual seria essa faixa de variabilidade aceito para os principais parâmetros de entrada do projeto, né? Qual é a variabilidade do preço que os investidores, que as pessoas consideram como normal acontecer? Qual é a variabilidade nas quantidades, nos custos e assim por diante? Verificar qual tipo de distribuição que melhor representa a variabilidade dos projetos. Aqui já entrando um pouquinho na questão estatística, mas para não entrar muito nesse viés, é o seguinte: será que os valores se comportam da mesma maneira, né? Todos eles, entre o mínimo e o máximo, têm a mesma probabilidade de ocorrência? Ou eles estão dentro de um valor mais provável e quanto mais distante, né, menor a probabilidade de ocorrência? Tinha que entender esse tipo de coisa também. Inferir limites de probabilidade de perda, né, que essa probabilidade do VPL do projeto ser menor ou igual a zero, né, que é associado ao valor do indicador e à variabilidade dos parâmetros. Né? Então tinha que também entender isso aqui. E calcular o valor esperado da perda a partir do VPL do projeto e dos limites de probabilidade de perda. Eu tinha que, de alguma forma, conseguir resposta para isso daqui, para daí sim conseguir
a minha escala de risco. Então, a essência seria o seguinte: dar o valor do indicador TMA-TIR, né, que é fácil de obter, né, a gente fazendo as projeções, calcula a TIR do projeto, muito tranquilo. Qual é o percentual de variabilidade nos parâmetros de entrada, considerado aceitável, né, limite, e aí a gente sairia, né, com a probabilidade de perda. Essa probabilidade de perda vai dizer se o risco é médio, baixo ou alto, mas comprovado de forma estatística, né? E ainda daria uma informação adicional monetária, qual seria a perda máxima observada. Essa era a ideia, a essência que eu teria aí nessa tese, né? Aqui eu não vou entrar nos méritos da metodologia, mas só para deixar claro, né? As estatísticas que eu cheguei para calcular as probabilidades de perda foram feitas com base numa amostra de 79 projetos de investimentos. Eu tinha mais, mas alguns projetos eu tive que desconsiderar, né? Porque eu já tinha feito alguns estudos prévios que mostrava que toda vez que o indicador fosse muito baixo, quer dizer, a TMA está muito longe da TIR, não dá probabilidade de perda, né? Então esses projetos foram descartados. Então no final fiquei lá com 79 projetos de investimento. E eu também fiz uma entrevista com 21 investidores, que uma entrevista qualitativa pode até parecer pouco, mas são 21 empreendedores daqui da nossa cidade, sobretudo, a maioria deles, né? Teve de Joinville também, mas a maioria está aqui em Jaraguá, mas são pessoas que têm poder de decisão quando se fala em projetos de investimento. Então eu entrevistei pessoas que têm autonomia para dizer se investe 100 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais. A pessoa decide, está na mão dela falar se vai investir ou se não vai investir. E eu entrevistei esses investidores, né, para estabelecer para mim os parâmetros que eu teria. Aí, claro, né, com base nos projetos de investimento, eu fiz o cálculo de todos os indicadores, fluxo de caixa, indicador de risco, e para calcular essa probabilidade de perda, eu utilizei um método estatístico, né, que é a simulação de Monte Carlo, mas antes de chegar nisso eu tive que partir de alguns pressupostos, né, para chegar nessa probabilidade de perda. Por favor, clica aqui. Essas probabilidades de perda, né, estabelecer a variabilidade dos parâmetros de entrada do projeto de investimento, 10% a 15%. Né? Qual é o percentual de variabilidade, né? Se ele vai ser igual para todos os parâmetros, preço, custo, se todos eles variam na mesma proporção, tem um que sobressai em relação aos demais. Né? Tem projetos que são feitos para múltiplos produtos, uma empresa não vai vender um único produto, então como é que eu vou dar o tratamento adequado, estatístico para essas empresas, né? Eu tive que usar correlação entre quantidade e preço. Eu usei uma correlação negativa de 0,6, ou seja, quando o preço sobe a quantidade cai, mas não exatamente na mesma proporção, né? E uma correlação positiva entre preço e custo variável, quer dizer, se o preço sobe, se o custo sobe, o preço teria que subir também, né? Então eu tive que assumir isso daqui. Custos e despesas fixas, por serem valores mais pontuais, não sofreriam alteração. Depois eu comprovei que o peso deles seria pequeno na probabilidade de perda. A distribuição de probabilidade triangular, ou seja, os valores não têm a mesma probabilidade de ocorrência. Quanto mais afastado do limite do valor mais provável, menor é a probabilidade dele acontecer, né? E o valor residual dos projetos, que aqui tem tem projeto que apresentava o valor residual mais alto, outro mais baixo, recuperava capital de giro, tem uma série de técnicas para fazer isso. Eu estipulei ali em 20% do investimento inicial do ativo imobilizado. Bom, e a partir daí eu calculei estatísticas, tudo, até chegar nessa escala de risco. Vou seguir adiante. Aqui daí. Bom, então, primeiro, o que era mais importante, o que os empresários apontaram para mim, né? Qual é o percentual de variação aceito
aceito nos parâmetros do projeto. Dos 21, 12 disseram que 10%, né, é o que eles consideram plausível de acontecer. O preço pode variar 10% para mais, para menos, quantidade 10% para mais, para menos, e assim por diante, né? 6 aí colocaram em torno de 15%, a maioria então ficou aqui de 10% a 15%. A variação dos parâmetros de entrada, aqui foi um problema, porque eu considerei que todos eles seriam idênticos, eu tive que assumir isso, né? Embora a maioria disseram que a quantidade varia mais, ou que os custos variáveis, né, empatado aqui, são os fatores preponderantes numa análise de projeto de investimento. Ficou entre quantidade e custo variável. E a distribuição triangular, né, que era, eu explicava para os investidores o que é isso, né, mostrava para eles antes deles responderem. E qual é a fronteira de risco, né, que eles consideram como risco baixo? Quer dizer, se a gente pudesse fazer uma simulação, por exemplo, com 100 cenários alternativos, né, com 100 valores aleatórios, onde esses parâmetros de entrada vão oscilar, né, qual seria a quantidade de projetos que desse VPL negativo que o investidor aceitaria investir sem medo, achando que isso é um risco baixo, né? A maioria deles, na época, isso foi em 2014, tá? Então de lá para cá as coisas podem ter se alterado um pouco. A maioria disse que, olha, até 5%, ou seja, de 6 cenários, até 5 der probabilidade de perda, eu invisto sem problema, sem medo, eu considero isso risco baixo, né? E o que eles considerariam fronteira de risco alto, ou seja, qual é a probabilidade de perda, a quantidade de cenários, imaginando 100 cenários, né, a partir do qual, dando probabilidade VPL negativo, eu não investiria de jeito nenhum, né? A maioria aqui ficou em 20%, né? Quer dizer, se de 100 cenários, 20 derem acima, der valor negativo, eu não vou investir. E também teve aí uma faixa expressiva de 15% como fronteira de risco alto, né? Então, com isso aqui eu pude, né, através das minhas estatísticas, aí sim estabelecer, calcular as probabilidades de perdas. Então eu associei o valor do indicador, né, associei as probabilidades de perda com a simulação de Monte Carlo. Aqui eu falava para os investidores, de 100 cenários, quanto você considera que a probabilidade de perda é baixa, né, se der VPL negativo, ou a partir de qual, né, de quantos você diria que seria alto e não investiria. Para fazer essa simulação, como está em software, eu fazia rodadas de 10.000 simulações. Então tinha 10.000 cenários alternativos que no computador ele jogava esses parâmetros para cima e para baixo, né, cruzava todos eles e me dava a probabilidade de perda. Então, aqui eu pude estabelecer as fronteiras de risco. A ideia, até a gente, o indicador TMA tira até 0,70, nenhuma probabilidade de perda aqui passou de 3%. A partir de 0,71 já começava a oscilar as coisas, e acima de 0,80 a coisa ficou realmente feia, né? As probabilidades de perda de fato começavam a apresentar bastante altas. Claro que a gente sempre tem alguns projetos que fogem da curva, né? E aí vamos ver por que eles saíram fora dessa questão, mas o que foi possível inferir através disso, né? Que quando o indicador TMA TIR, né, for de 0 até 0,70, né, o risco é baixo. A probabilidade de perda nesse caso seria menor ou igual a 5%, ou seja, não seria fator impeditivo, recomendaria-se o investimento. Agora, acima de 0,8, né, até 1, o risco é alto, a probabilidade de perda excede a 20%, e aí
depende da expectativa de retorno e do grau de propensão ao risco do investidor. Tem pessoas que é mais propensa ao risco, tem outros que são mais conservadores, né? Mas o ideal seria não recomendar o projeto de investimento, né? Como eu disse, 4 projetos não aderem à escala proposta, mas eles têm justificativa. Esses projetos, a rigor, quando eu fui fazendo os cálculos, eu tinha que entender por que esses projetos saíram fora da curva, né? E aí eu fui ver o seguinte: são projetos extremamente alavancados, ou seja, eles têm custos variáveis muito pequenos e despesas fixas extremamente altas. E aí não tem, né? Aí qualquer variação afeta a probabilidade de perda, dá prejuízo muito facilmente, né? Isso aconteceu com esses 4 projetos. Retornar para mim. O limite de 5% para grau de risco baixo tem uma margem de segurança. Eu até poderia ir um pouco além, mas se tratando de projeto de investimento, vão ser um pouquinho mais conservador, né? Então eu parei ali no 0,70. No grau de risco baixo, todos os projetos de investimento então possuem risco menor que 5%. No grau de risco médio, 1/3 dos projetos contém risco acima de 5%. Tá? E limitado a 20%. E no grau de risco alto, metade dos projetos tinha risco e probabilidade de perda acima de 20%. Então ali já foi bastante para dizer para mim: olha, o indicador TMA-TIR acima de 0,80, probabilidade de perda pode muito fácil superar a 20%, então recomenda-se não investir. Então, com isso, a nova escala, como é que ela ficaria? Se a anterior ela dizia que tinha 5 estratos de risco, né, baixo, médio até alto, eu não podia agora fazer essa classificação em 5 estratos, mas sim em 3 estratos, né? O que é risco baixo, o que é risco médio e o que é risco alto. Então aqui, ó, probabilidade de perda, o indicador TMA-TIR até 0,7, menor que 5%. Né? Acima de 0,8 até 1, supera 20%. E aí, o que aconteceu com aqueles projetos de investimentos, né? Pela classificação anterior, eu teria somente um projeto classificado como risco baixo, teria aí mais ou menos aí no risco médio, né? 40, 50, 60, 70 projetos aí aproximadamente estava colocado aí, né, 69 projetos como risco médio em alguma escala e 9 projetos apenas como risco alto. Na escala proposta, ela ficou um pouco mais realista, embora, né, 47 projetos tinha TMA-TIR até 0,7, né, então seria risco baixo. De 0,7 a 0,8, 19 projetos, e acima de 0,8, 9 projetos, então risco alto para eles. E agora, 15% também pode variar, né? Era uma outra escala, daí eu fiz alternativamente também. Aí com 15% de variabilidade, quer dizer, antes eu assumi uns 10%, que a maioria disse que 10% de variabilidade no preço, na quantidade era aceitável, né? Mas tinha um grupo que disse, não, 15% também é plausível de acontecer. Aí a escala muda um pouquinho, né? Até 0,64, indicador TMA-TIR 0,64, o risco seria baixo, probabilidade de perda não excederia 5%. De 0,64 a 0,75 o risco é médio, e acima de 0,75 o risco é alto, a probabilidade de perda excede a 20%. E aí, nova classificação de risco, né? Dessa vez 17 projetos passaram a ter risco alto, né? E 25 projetos de risco médio. Bom, eu fui um pouco além, né? Aqui eu não queria entrar muito nesse viés, mas aí teve a pressão do orientador, né? Até porque ele foi um dos idealizadores dessa metodologia multi-índice, e ele queria saber, tá, beleza, mas se o projeto der perda, qual seria o valor dessa perda?
Aí eu tive que aprender estatística na marra, né? Eu tive que calcular qual é o tamanho dessa área na curva de distribuição normal, né? Qual é o tamanho dessa área onde apresentava a probabilidade de VPL ser menor ou igual a zero. Para isso tinha que desenvolver um cálculo de uma integral, está aqui a equação da integral, que a gente passa até meio longe desse negócio aqui, né? Bom, claro que quando a gente roda a simulação de Monte Carlo, né, com 10 mil cenários, eu tenho VPL médio, desvio padrão, tudo mais, fica fácil, né? Eu tinha lá o valor de K, que é a média dividido pelo desvio padrão. Esse valor K eu consigo inferir a função densidade e probabilidade, né, e a probabilidade de perda. Beleza, mas eu não tenho VPL médio se eu não fizer essa simulação. Como é que eu vou resolver a questão? Né? Claro que foi observado que o VPL médio não passa muito do VPL do projeto, ele está muito próximo dele. Né? E aí assumi também, aqui seria a equação para desenvolver aquela equação, né? Seria a fórmula que eu teria. Aí eu assumi que o valor, que o VPL médio seria o valor do VPL do projeto mesmo, né? E quando eu tenho um limite de probabilidade de perda de 5% ou de 20%, eu consigo esse valor de K, né, que me dá a função densidade de probabilidade, a função densidade acumulativa, que aí eu calculo, né? Eu tenho os valores para calcular. Então, foi possível, através desses cálculos, verificar o seguinte: olha, se a probabilidade de perda for de 5%, o valor esperado da perda, ele é de 1,27% do valor do VPL do projeto. E se a probabilidade de perda for de 20%, da mesma forma, a probabilidade, o valor da perda seria de 13,26% o VPL do projeto. E aí complementei o que era pretendido nessa tese, né? Colocar uma escala de risco comprovada estatisticamente e que desse limites de probabilidade de perda, né? E além disso informasse qual seria o valor esperado dessa perda. E aí ela ficou dessa forma, né? TMA-TIR de 0 a 0,70, risco baixo porque a probabilidade é menor ou igual a 5%, o valor esperado da perda seria limitado a 1,27% do VPL do projeto, acima de 0,8 até 1 o risco é alto, probabilidade de perda acima de 20% e o valor esperado da perda superaria 13,26% do projeto. E aí recomendaria-se não investir no projeto de investimento. Então, assim, o que se pretendia, né, era exatamente isso: melhorar essa escala de risco, né, provar que o risco é uma função estatística. Eu não poderia simplesmente dizer que de 0 a 0,2 o risco é baixo, de 0,2 a 0,4 o risco é médio e assim sucessivamente, né? Eu tinha que ter ferramenta estatística para dizer isso. Então ela foi melhorada ao adicionar informações sobre a variabilidade dos principais parâmetros básicos de entrada do projeto. Existe uma percepção melhorada do que seja risco baixo, médio e alto, a partir do indicador TMA-TIR. Dado o valor do indicador e do percentual de variabilidade nos parâmetros de entrada, a nova escala permite inferir os limites de probabilidade de perda. Lembrando que esses limites, né, quem disse que 5% é risco baixo foram os empresários, né? Vocês que me disseram através de uma amostra, né? Quem disse que acima de 20% o risco é alto, também foram essas pessoas que decidem sobre investimento nas empresas. E insere o valor da perda como uma informação adicional ao processo decisório. Eu levei mais adiante, né? Fiz os cálculos de regressão para calcular a sensibilidade do VPL. Isso me permitiu, a partir de agora, ter ferramentas aí para continuar investigando o assunto. Então, quer dizer, uma tese nunca está 100% concluída, né? A ideia agora é que passasse a validar essa escala de risco com novos projetos de investimento, né? Trabalhar
verificar com mais investidores se aquela percepção continua a mesma, principalmente no momento de recessão e de crise como a gente está vivenciando, né? Então, claro que, como toda tese, essa escala ela tem algumas limitações, né? Essas limitações estão sobretudo aí com aqueles parâmetros que teve que ser inserido, né, para construir a escala, percentual de variabilidade, probabilidade de perda aceitável como risco baixo e risco alto, tudo isso aí vai afetar essa escala, né? Mas deixando bem a mensagem final, né, que o investidor hoje ele precisa se munir de informações. E não basta apenas a informação de qual é o valor provável aí, né, do VPL de um projeto, valor presente líquido. Ele vai dar retorno, né? Eu acho que, sobretudo, o que inquieta as pessoas hoje é saber exatamente isso. Eu vou recuperar o capital investido? Qual é a chance disso acontecer ou de não acontecer? Né? Então, o que motivou todo esse estudo é exatamente isso, né? Levar mais ferramentas para que os empresários, né, as pessoas possam tomar uma decisão mais acertada. Claro que nada disso vai afastar por completo os riscos, eles vão continuar existindo, né? Os cisnes negros, como diz, né, eles existem, né? E a gente nunca sabe o que um evento altamente impactante pode acontecer. Tem coisas que a gente nem imagina, mas de repente eles acontecem, né? E isso pode acontecer na vida das empresas também, né? Agora, é claro, a gente não tem como prever esses eventos altamente impactantes, mas a gente pode isolar algumas variáveis e nos munir de mais indicadores, e esse indicador TNA-TIR proposto aqui é um deles, né, para auxiliar os investidores no projeto decisório, né, na sua tomada de decisão. É essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Muito obrigado. Alguma pergunta sobre o tema da palestra? A pergunta é a seguinte: um cálculo que ele foi feito, se calculava estatisticamente viável, tá? Ele quer dizer que ele não vai ter nenhum retorno, ou que o retorno ele vai demorar a vir? Não, foi calculado a probabilidade de perda, né? Quer dizer, ele só vai aceitar o investimento primeiro se der retorno. Agora, se der retorno, qual seria a probabilidade de não ter retorno? Tá? É isso que foi a ideia aqui calculada. Então, se você calcula um projeto de investimento e você já, de cara, já verifica que a probabilidade, quer dizer, que o VPL do projeto é negativo, a gente nem segue adiante, tá? Só vai seguir adiante se der retorno, porque a partir daí você quer saber, qual é a probabilidade de perda que eu tenho? E se tiver essa probabilidade de perda, qual é o limite dela? Até onde eu vou perder dinheiro? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas... Mais alguma pergunta sobre o tema? Professor, obrigado pela sua palestra. Obrigado, eu que agradeço. Palavra livre sobre qualquer assunto. Você vai ser disponibilizado o material? Priscila. Podemos. Professor liberar. Professor liberar. Claro que sim, seria um prazer. Inclusive a minha tese, ela está disponível, né, na versão integral em PDF. Pode entrar no site da Católica e baixar. Ou então, eu passo. Isso, daí eu passo a tese, a versão completa em PDF, né? Para vocês terem uma ideia,
Lá tem uma vasta literatura sobre o assunto, todos os cálculos que foram feitos, as estatísticas, né? Quer dizer, aqui eu resumi bastante coisa, mas por que então que eu assumi aquelas probabilidades, né? E se não for aquilo? Ali está provado, né? As consequências, né? Os desvios que dava em relação ao valor provável e tudo, é interessante verificar isso aí. Disponibilizo sim. Mais alguma questão? Fala, doutor Rafael. A palavra ali. A palavra ali. Sim. Boa noite. Presidente, só vim aqui formalizar o meu agradecimento pelo apoio que a Casa deu para o nosso evento de sexta-feira. O Benemin, inclusive, foi um dos palestrantes. A casa aqui estava cheia, foi muito bacana. E quero especialmente agradecer ao Paulo, que nos deu suporte no começo, a Priscila, que acompanhou todo o processo, ao Ronaldo, que nos ajudou na divulgação do evento, os meninos do som, que nos acompanharam o dia inteiro até a noite, e as meninas do café também. Então, gostaria que o senhor repassasse o agradecimento a todos os envolvidos aqui. Muito obrigado. Será feito. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer um convite aqui, em nome do Núcleo da Gestão e Qualidade da CIGESAPEV, para o 15º seminário deles, né? E tem como tema Pessoas e Competências. Vai acontecer no dia 13/9, das 10 às 22 horas, com um valor de R$30. Os temas são